Olá, amigos. Vamos finalizar hoje o bloco 17 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco que fala sobre as promessas de Jesus e a promessa do Consolador que viria, após a ascensão de Jesus, está entre nós hoje. Nós já vimos discutindo João capítulo 14, 15, 16, nós vimos até mais ou menos a metade, e hoje vamos finalizar o capítulo 16 e falarmos sobre o capítulo 17, então João 14 a 17, e finalizamos esse bloco. Após esse bloco, a gente só tem mais um bloco para finalizar os evangelhos, que é sobre a missão que Jesus nos deu, a missão que ele nos deixa ao subir aos céus, e um vídeo extra sobre os evangelhos com algumas curiosidades, alguns pontos a mais para a gente fechar e já começar o bloco 19 mais para frente com Atos dos Apóstolos, tá bom? Mas começando hoje, de onde nós paramos, a partir do verso 16 de João, capítulo 16, que vai nos falar de Jesus anunciando a sua morte, a sua ressurreição, sua volta. Ele fala assim, verso 16, mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si, o que ele quer dizer com isto, mais algum tempo e não me vereis mais, e momentos depois e me vereis de novo? E por que vou para o Pai? Então assim, Jesus está anunciando ali, próximo à sua morte, anunciando tanto que iria ressuscitar e apareceria novamente aos discípulos, como mais à frente, e aí nossa esperança de hoje, a esperança do seu retorno. E Jesus sempre usa esse termo, só mais um pouco, em breve, aqui nessa tradução, fala assim, mais algum tempo, Então, até naquela série agora, Chosen, fala-se se Jesus está ali com os discípulos e do nada ele vai sair e fala assim, em breve ou daqui a pouco, a qualquer momento eu retorno. E até os discípulos ficam brincando, tá certo, a qualquer momento, em breve, em pouco, porque é um tempo de Deus, que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer. A gente sabe que é em breve, no sentido que a qualquer momento pode acontecer. Por exemplo, a gente vai falar, quando a gente for estudar Apocalipse, a gente vai ver que essa ideia de Jesus vai voltar em breve, ou a qualquer momento, pode ser em qualquer momento mesmo. É como uma pedra que a gente vê em alguns montes, inclinada ao ponto de cair, mas está lá. Às vezes centenas de anos, milhares de anos e não cair. Mas a qualquer momento, em breve, ela pode cair. É nesse sentido de iminência, na iminência de cair. Então, qualquer momento pode acontecer. Jesus sempre usava esse termo, até para trabalhar nossa paciência, trabalhar nossa perseverança, para nossas decisões diárias no caminho de santidade, E no verso 18 eles questionam o que significaria isso, esse só mais um pouco, Que a gente acabou comentando aqui agora, E aí, versos 20 a 22, Jesus nos fala das adversidades, dos sofrimentos, mas que ele não ia nos abandonar. Ele nos consola também, consola os discípulos naquele momento e a nós, a nossa vida hoje, Versos 20, ele fala, em verdade eu vos afirmo que chorarão, se lamentarão e o mundo se alegrará, Porém, a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Ele nos consola, Que a gente tenha perseverança que no fim se transformará em grande alegria. Ele fala da mulher também em dores de parto, no verso 21, que sofre muito, as dores cada vez mais fortes, até o bebê nascer, mas quando o bebê nasce, novamente ele faz essa comparação, a alegria é imensa, até nosso organismo, as mulheres são liberadas ocitocinas, que é um hormônio do prazer, e até amnésico, o mesmo hormônio que ejeta o leite, que contrai o útero, também tem efeito amnésico na cabeça da mulher, que ela esquece as dores do parto com o passar do tempo, por isso tem vontade de ter novos filhos. Ele planejou até o corpo humano muito bem feito, faz essa comparação maravilhosa. Deus tem essa capacidade de tirar os pensamentos ruins, as angústias, assim como na nova terra, quando nós chegamos à nova terra, Nova Jerusalém, nós vamos lembrar de tudo, mas os sentimentos ruins, as lembranças ruins, Deus vai fazer essa capacidade de nos tirar todo sentimento ruim, tá certo? Da mesma forma, e nos versos 22, também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo. Então muitos vos alegrareis, e mais ninguém tirará a sua alegria. Que promessa linda, Então Jesus ele fala, ele avisa dos sofrimentos, mas ele nos consola também. Dos versos 23 a 29, eu faço uma leitura que Jesus vai reafirmando aquilo de estarmos sempre ligados a Ele, a verdade, ligados a Ele, tudo que nós pedimos em seu nome, com o coração sincero, dobrado ao Espírito Santo, nós receberemos, como a gente já discutiu isso algumas vezes. No verso 25, Jesus fala que sempre falou com eles ali em linguagem figurada, em parábolas, mas aí chega um momento agora que está chegando que vai falar de maneira direta, não precisa mais disso, vai se revelar totalmente,
É exatamente isso que nesse contexto que está passando. Façam essa leitura, tá certo? Dos versos 30 a 32, Jesus continua falando sobre a dispersão, principalmente no verso 32, ele fala que o povo será espalhado, os discípulos dos judeus naquele momento serão espalhados pelo mundo, né? Será um momento que sereis espalhados, um para a sua família, então vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Tanto ele fala que os judeus iriam abandoná-lo naquele momento da cruz, né? Cada um fugiria, né? Apenas João chegou ali próximo à cruz junto com Maria, né? E outra Maria também. E aí, no caso, e também, mais à frente, os judeus seriam espalhados pelo mundo também, como vai ser anunciado na palavra, certo? E no verso 33, eu quero finalizar o capítulo 16 com esses versos mais bonitos da Bíblia também, e já linkar com João 14, 1 a 4, que nós vimos, né? Não andes ansiosos por coisa alguma, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos avisaria, né? Eu vou e volto para onde eu estiver, vocês estiverem comigo, né? Essa promessa linda que nós vimos em João 14, 1 a 4, aqui nós reforçamos em João 16, 33, Jesus fala assim, ó, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende fé e coragem, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu lhe aviso, estou prevenindo vocês, mas não se aflijam, suportem, tenham bom ânimo, fé e coragem, porque eu venci o mundo, eu venci a morte. Então Jesus nos garante a vitória final. E como o Billy Graham fala, né, é muito linda essa passagem dele, ele fala assim, não se preocupem, eu li a última página da Bíblia, tudo dará certo. É isso mesmo, a Bíblia tem essa garantia, a gente vai ver isso em Apocalipse também, que ao final de tudo, nós seremos vencedores pelo sangue do Cordeiro, pelos méritos de Cristo. Bom? E aí, passando para o capítulo 17, para a gente finalizar esse bloco 17, né, de João, Jesus versus capítulos 17, 1 a 10, na verdade o capítulo 17 todo é uma oração de Jesus para nós, tanto para os discípulos como aqueles que viriam acreditar onde nós nos incluímos. Ele ora por nós, intercede por nós ao Pai, porque ele sabia que estava próximo a sair dessa terra, né? E aí, versos 1 a 10, vocês podem fazer uma leitura, Jesus vai pedindo ao Pai, né, que assim como ele glorificou o Pai, que ele fosse glorificado aqui na terra, e aí que trouxesse proteção a todos nós. Leiam de 1 a 10, tá certo? E no verso 11 ele deixa mais claro ainda. Ele fala assim, agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Ele pede essa unidade, essa proteção a todos aqueles que iriam ficar aqui, né? E no verso 12 também ele fala, enquanto eu estava com eles, eu os protegi, e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto aquele o traidor. Né? Judas, como as escrituras realmente já haviam profetizado. Né? E no verso 20 ele estende essa oração, ó. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Então, chega até nós. Todas essas mensagens que a gente vê aos discípulos, elas se estendem até nós. Ele não se esqueceu. Hoje, Jesus orou por mim hoje, por Léo hoje, para você que está vendo o vídeo hoje. Jesus já orava na sua presciência para todos que viriam a crer na palavra. Né? E aí, passando para os versos 14 a 16, Jesus reafirma que eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, falando que nós não somos desse mundo, né? Nós somos estrangeiros aqui, estamos de passagem aqui nesse mundo decaído, que será renovado ao irmos para os céus, e voltarmos à Nova Jerusalém. Aí sim, esse é o nosso mundo, nós somos estrangeiros aqui, de fato, né? Por isso que o mundo nos odeia. Se o mundo, nós queremos ter glória no mundo e ser honrado no mundo que crucificou nosso Salvador, algo está errado. Se nosso Salvador foi crucificado e nós estamos sendo honrados, é porque possivelmente nós não estamos sendo seus discípulos de verdade, né? Esse mundo vai nos odiar, vai nos perseguir, se seguirmos a palavra. Isso aqui está avisado para a gente, mas que a gente possa perseverar na verdade. E é essa verdade que eu quero trazer para vocês agora, no verso 17, capítulo 17, verso 17, que é o principal verso para mim também desse estudo, que fala assim, Jesus pede com toda firmeza, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nessa oração, Jesus finaliza, os santifica, os separa para mim. Esse é o sentido de santificar.
Então Jesus, nesse processo de santificação, após sermos justificados na cruz, Jesus ora que nós sejamos santificados até a glorificação, até o seu retorno. Na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Logos, é a palavra em João 1:1. Ou seja, o próprio Jesus é essa verdade, que está claramente explícito para a gente, revelado e escrito na palavra de Deus, nos ensinos e tradições alinhados com a palavra de Deus também, se manifesta por meio do Espírito Santo também entre nós, pela própria natureza, a própria criação. E a palavra de Deus, ela é impressionante o quanto ela é infalível, o quanto ela foi inspirada e o quanto ela revela o caráter de Cristo. Então, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade, né? E no verso 18 ele vai dar a nossa missão, que nós vamos reforçar no último bloco agora, bloco 18. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. E a gente vai discutir sobre isso no próximo bloco, certo? Então esse verso 17 e 17, guardem ele, que a verdade, existe uma verdade absoluta, não existe só relativismo nesse mundo, a verdade absoluta é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, certo? Não vivamos num mundo apenas de relativismos, de superficialidades, não existe uma verdade absoluta, que é o Cristo Jesus. Se manifesta de várias formas, em várias culturas, em várias crenças, mas na palavra de Deus ele é revelado de maneira clara e plena, certo? E aí no verso 23, Jesus fala que nós, e nesse contexto todo, até o verso 23, ele pede unidade, que assim como ele e o Pai são um e o Espírito Santo, numa trindade, nós sejamos um com eles também, como o corpo místico que é a igreja de Deus, né? O corpo de Cristo, né? Verso 23 ele fala assim, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Ele pede essa unidade, né? E para finalizar, dos versos 24 a 26, Jesus vai falar que todo esse contexto, né, que Jesus havia sido glorificado e amado, até fala que a glória que me outorgaste, que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Então, todo esse plano de salvação, todo esse contexto de amor, esse plano de amor, de sacrifício que Jesus fez por nós, que no verso 24 fala, antes da fundação do mundo, Deus já tinha presciência de que o pecado ia acontecer, na necessidade do plano de salvação, como nós já citamos, e ainda vamos comentar sobre isso, né? E ele fala, nos versos 25 e 26, que assim, Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Conhecer na raiz ali do contexto do mundo hebraico, dentro do contexto da palavra de Deus, tem uma raiz muito, muito próxima de amar. Conhecer é conhecer mesmo, profundamente, é amar aquilo que você está vivendo. Não só falar de Deus, mas caminhar com Deus, ter intimidade de Deus, conhecer a Deus e não só falar. Porque saber que Deus existe, até o inimigo sabe os seus anjos. Mas se submeter a Deus, conhecê-lo de verdade, amá-lo de verdade, é esse nosso intento, é esse nosso sentido maior de vida. E no verso 26 ele finaliza assim, eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ele finaliza uma mensagem de amor que resume toda a lei, o amor de Deus que traz justiça, traz liberdade, traz responsabilidade, mas um amor que nos enche de todo sentido em nossas vidas. Então era essa a mensagem desses discursos de Jesus de João 14 a 17, que preparou os discípulos para aqueles momentos de dificuldade, que nos prepara hoje até o retorno de Cristo, para aguentarmos as tribulações desse mundo, né? Nesse deserto que estamos passando até o retorno da Nova Jerusalém, né? Assim como os hebreus passaram naquele deserto no Egito até voltar a Terra Prometida. Do mesmo jeito nós temos essa transição novamente, porque os ensinos da palavra são cíclicos, Deus é didático e cíclico. Nós estamos nessa travessia da santificação até a volta de Jesus na glorificação com a Nova Jerusalém. Então nesse processo Jesus está intercedendo por nós, assim como já intercedeu aqui em João 17. Então, ao finalizar esse estudo, pessoal, façam aquelas duas perguntas. O que eu tenho aprendido com esses discursos de Cristo, com essas passagens, com esse estudo que nós estamos fazendo, e principalmente como eu vou pôr em prática na minha vida, como isso vai mudar a minha vida em algum ponto, em algum modo de agir. Porque nós não vamos fazendo pequenas melhorias, nós temos que nascer de novo, viver o fruto do Espírito, como Gálatas fala, e a gente vai discutir também sobre isso. Então era isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Vejam as descrições dos vídeos, que sempre tem tem os vídeos passados também, como que eu vou sempre atualizando as descrições, deixando alguns ajustes, algumas melhorias. Próximo vídeo a gente continua. Deus abençoe a todos, um abraço.